diácono, caros filhos, hoje o Senhor fala conosco e nos questiona pela liturgia, e isso pode nos levar a questionar o que o Senhor quer de nós. Porque ao longo destes domingos Ele veio nos conduzindo, Ele nos mostrou o caminho em vista da lei, Ele nos mostrou quem nós somos e que por vezes estamos agitados, como Marta, querendo simplesmente fazer e fazer segundo a nossa vontade. Ele nos chamou a este caminho de intimidade, entendendo a importância de estar junto dele por meio da oração. Mostrou-nos os nossos erros, que por vezes queremos as coisas deste mundo, as coisas que passam, quando o nosso Senhor mesmo nos corrige, que devemos ter o nosso tesouro no céu, naquilo que permanece, encontrar ali o nosso coração. E no último domingo, é fato que celebrávamos a solenidade da Assunção Gloriosa da Bem-aventurada Virgem Maria aos céus. Mas se tivéssemos no sequente ouvir do Senhor, veríamos uma palavra difícil de ser entendida e dura. Nosso Senhor veio nos mostrar que veio trazer divisão, veio trazer fogo, e que queria que estivéssemos já incendiados. Ele veio trazer divisão porque alguns escolhem as coisas deste mundo, e estes serão separados daqueles que escolhem a Ele. Porque nosso Senhor quer que estejamos com Ele, quer que sejamos inteiramente aquecidos pelo fogo do teu amor, e não que estejamos, como diz no Apocalipse a Laodiceia, frios, mornos, superficiais. Ele quer que estejamos inteiramente voltados a Ele. E diante deste caminho que Ele veio nos traçando, ao depararmos com aquilo que Ele nos diz hoje, podemos ficar perplexos e questionar: o que, afinal de contas, o Senhor quer de nós? A passagem imediatamente anterior ao Evangelho que ouvimos, nosso Senhor mostra-nos o reino. Mostra-nos o reino por meio de duas parábolas já muito conhecidas: a parábola do grão de mostarda e do fermento na massa. E assim devemos desejá-lo, mas podemos ficar paralisados diante da passagem do jovem rico, quando depois que este jovem se afasta, o Senhor deixa bem claro: é impossível ao homem salvar-se. E se é impossível a nós salvar-nos por nós mesmos, podemos ter uma concepção e uma resposta errada diante desta pergunta. Porque se eu não posso fazer nada, se eu não posso salvar-me, então, se eu estou inteiramente corrompido, o que eu posso fazer? Podemos ter a resposta errada, que basta eu crer, e vai que nosso Senhor vem com um cobertor, joga por cima e finge que eu estou mais ou menos bom, finge que eu estou ali no meio e dá para salvar. Mas a liturgia deixa bem clara que o Senhor nos conhece. A primeira leitura é bem clara: o Senhor sabe quem nós somos, conhece os nossos atos, conhece o nosso pensamento, e sendo Ele a verdade, Ele não pode enganar-se e nem enganar-nos. Então, o que Ele quer de nós? O Senhor quer de nós uma única coisa:
que aprendamos a corresponder ao seu chamado. Entender aquilo que apresenta Santo Agostinho ao nos dizer que Deus, que te criou sem ti, não quer salvar-te sem ti. E aí entendemos o que é esta correspondência. É este empenhar-nos, que o nosso Senhor é bem claro. Podemos nos empenhar em corresponder à graça, podemos nos empenhar em buscar o Senhor, em cooperar, em mostrar que queremos Ele. E é isso que Ele fala no Evangelho de hoje. Este empenhar-se para passar pela porta estreita. E aí, aquilo que fomos vendo antes começa a ganhar sentido. A lei, o caminho que o Senhor foi nos mostrando, como este caminho de correspondência, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo buscar, este caminho de intimidade, que o Senhor nos chama para que saibamos verdadeiramente quem nós somos. Saber nossos defeitos, nossos erros, mas também as nossas qualidades. E isso só podemos ver quando estamos com Ele na intimidade, nessa unidade com o Senhor. E por isso é necessário a nós a oração. É necessário a nós estarmos junto dEle. E devemos buscar, evitar estes desvios, estes erros, as coisas que passam, esta ganância desmedida de buscar somente aquilo que é transitório, mas buscar a Deus. O Senhor quer que estejamos verdadeiramente incendiados com o fogo do seu amor, incendiados com esse anseio de corresponder àquilo que Ele nos dá. E é isso que o Senhor veio nos mostrando para aprendermos a escolher. Porque esse caminho de correspondência tem passos. E o primeiro passo é escolher o Senhor, é querer estar com Ele. Mas é querer, não querer estilo Chaves, sem querer querendo, meio mais ou menos, mas é um querer de fato, como o Senhor apresenta por meio dos seus santos. São José Maria apresenta assim um caminho: querer como um avaro quer o seu ouro, como um ambicioso quer as suas honras, como uma mãe quer o seu filho. Assim devemos querer de verdade, lutando, buscando. E se assim queremos, sabemos passar, suportar as dificuldades, passar pelas tribulações. E é isso que São Cirilo comenta ao mostrar este Evangelho, dizendo: a porta estreita significa as tribulações e a paciência, pois é fato que a vitória no combate atesta o valor do soldado, mas de igual modo a tolerância no trabalho, o suportar as tentações e contrariedades o torna ilustre. Nós devemos também saber corresponder, querer, lutar, buscar, colocar esforço em meio às lutas, às contrariedades, às tribulações, corresponder a esta graça que o Senhor quer e derrama sobre nós. E querendo, saber que não basta um querer superficial, mas tem que ter um caminho. E por isso nosso Senhor nos ensina. E devemos buscar aprender. Aprender como? Aprender conhecendo a fé, aprender conhecendo aquilo que professamos e devemos viver de fato, a doutrina, as virtudes, o saber como devemos agir, o vivenciar, experienciar a fé e o canal da graça pelos sacramentos, mas também saber que do mesmo modo como o Senhor nos dá os instrumentos para aprendermos,
e trilharmos este caminho de conhecimento, parte do aprender é se deixar corrigir. É por isso que o Senhor nos corrige. E é isso que Ele apresenta por meio da carta aos Hebreus, mostrando que Ele nos corrige. E não devemos desanimar. Não devemos ficar na superficialidade. Assim diz a carta aos Hebreus: não desprezes a educação, não desanimes quando o Senhor te corrige, quando o Senhor te repreende, porque se Ele o faz, é porque ama. Aquele que ama de verdade, corrige. Por isso é um dever. Assim como nosso Senhor nos chama a amar, aquele que ama também tem que corrigir. E por isso o nosso Senhor, sendo aquele que mais nos ama, Ele nos corrige. Ele nos corrige em meio às frustrações da nossa vida, em meio às tribulações que nos apresenta, que coloca diante de nós. Ele nos corrige diante da sua igreja, colocando aqueles que nos apacentam e nos puxam de volta no caminho. Por isso é uma obrigação dos pastores, dos sacerdotes, do bispo, do padre, ensinar e corrigir ao seu rebanho, mostrando o caminho a que devem trilhar, aquilo que devem buscar. E é fato, do mesmo modo como não é fácil ser corrigido, também não é fácil corrigir, porque por vezes somos indóceis, por vezes fugimos das correções porque preferimos a nossa soberba, o nosso querer e a nossa vontade. E quando fazemos isso, fica explicitado aquilo que o Senhor apresenta no Evangelho. Quando fazemos isso, não escolhemos a Ele. E podemos chegar no fim dos tempos e dizer: Senhor, mas eu te conheci, eu te ouvi, eu fiz isso. E assim ouviremos as tristes e duras palavras: não vos conheço, porque vocês não buscaram conhecer-me, vocês não buscaram querer, não buscaram a mim, não escolheram a mim. Devemos querer agora, conhecer agora, nos deixar corrigir agora, ser dóceis. E por isso nosso Senhor manifesta este sentido de correção como obrigação. Da mesma forma como é uma obrigação aos pastores corrigir o seu rebanho, ensinando e conduzindo a eles, é uma obrigação também específica aos pais, de modo que estes serão cobrados por isso, porque os filhos foram confiados a eles por Deus, para serem conduzidos à vontade de Deus. E é triste ver que tantos pais não amam seus filhos, porque não corrigem, porque vão deixando de qualquer modo. É uma permissividade, isso vemos no mundo, estas distorções. A correção mostra amor. Do mesmo modo, a nós também, uns aos outros, temos o dever de corrigir. O dever de corrigir aquele que está ao nosso lado, porque senão não somos verdadeiramente amigos, muito mal conhecidos. E seremos cobrados disso. Quando rezamos o ato penitencial, uma das partes é pelas minhas omissões diante das minhas correções, omissões diante daquilo que eu deveria ensinar e não ensino. Isso também nos será cobrado, porque é fato, outro pode errar, pode se levar à perdição, mas eu tenho o dever também de alertá-lo, de mostrar: olha, não vai por esse caminho porque está errado. Temos o dever de fazê-lo, mostrar o caminho, chamar. Devemos aprender
estar com o Senhor, para assim cumprir aquilo que Ele nos pede de modo real. Não só querer, não só aprender, mas anunciar. E é isso que nosso Senhor deixa explicitado em meio à resposta que rezamos no Salmo, o proclamai, o anunciai, o Evangelho do Senhor a todos, a toda criatura. E por isso ele desenvolve isso diante da primeira leitura, mostrando que nós somos aqueles que são chamados hoje a anunciar. Anunciar em nossa casa, em nossa cidade, em nosso bairro, em nosso trabalho, com os nossos amigos. Somos chamados hoje a ser eles que chamam a tantos que estão afastados para levar ao caminho do Senhor. Como? Em nossa casa, o marido e a esposa, os filhos e os pais, aos avós e aos netos, devemos anunciar com a nossa atitude, com a nossa postura, com a nossa vida de oração, mas também convidando. Por que não convidamos? Porque aquele marido que fica em casa e não quer saber de Deus, por que não chegamos e falamos, vamos à missa? Por que a esposa não diz? Ou a esposa que, cansada, não faz isso, não faz aquilo, por que o marido não chega e, vamos, me acompanha? Não são um? Ou então, chamar os filhos para estar com Deus, ou os filhos aos seus pais, os avós aos seus netos, saber isso, saber convidar, chamar a acompanhar, buscar levá-los a esta experiência com o Senhor, buscar fazer esta experiência no trabalho, diante do empenho, da disposição, do carinho para com o próximo, dando razões da fé e principalmente também convidando. Estes dias, na paróquia onde eu estou, uma jovem dizia que, uma jovem professora, que tinha um de seus alunos bem impacientado, né? E ela foi conversando com ele, convidou para fazer um momento de oração que ia ter no evento. E que alegria desta professora quando ele chamou a outros, também agitadores, e foram ter esta experiência com o Senhor. É isso que devemos fazer, é assim que anunciamos, é assim que somos fermento na massa, é assim que disseminamos este fogo que o Senhor quer atear em nossos corações. Saber também anunciar em nossa rua, com os nossos vizinhos, em meio às nossas pastorais. Porque fulano, que é meu vizinho, que estava na pastoral X, por que ele não vai mais na missa? Porque eu não vejo ele mais. Será que está acontecendo alguma coisa? Será que está doente? Dar atenção, saber acolher, saber ter esta proximidade, mostrar-se, estender a mão. Isto também é anunciar. É isso que o Senhor nos chama. Não é estar paralisados. O Senhor pede a nós que aprendamos a sair disso, a sair daquilo que nos deixa superficiais e mornos, para que tenhamos verdadeiramente em nós o fogo do seu amor. E por isso é necessário fazermos esta dieta espiritual, porque a preguiça, a soberba, a ganância, a ira, a inveja, a luxúria, a gula, são estes pecados que vão nos inflando, nos deixando gordos espiritualmente, e assim não podemos passar por esta porta. Devemos aprender a sermos humildes, a mudar,
a verdadeiramente emagrecer espiritualmente para assim nos esforçarmos a passar por esta porta, diante deste moldar que o Senhor quer para nós. Busquemos isso. A Virgem Maria, ela mais do que todos buscou fazê-lo. Ela verdadeiramente quis o Senhor. Ela verdadeiramente ouviu, o escolheu, deu seu sim, se deixou conduzir por Ele, se modelar por Ele, e foi a anunciar apressadamente, diz a Sagrada Escritura. Aprendamos com ela, ela que o sabe fazer e ela que o faz com maestria. Aprendamos nós com esta nossa boa mãe a saber anunciar como o Senhor quer, a fazer a vontade dele, a corresponder verdadeiramente. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.